Ei, galera do mundo da computação! Vocês já se sentiram como se estivessem em um filme de ficção científica onde o herói tem que derrotar o vilão com uma super arma? Bem, na arquitetura de computadores temos algo semelhante. E aí? Quer entrar na ULA e na UC, nessa aritmética, como a gente chama? Hoje, a gente vai desvendar esse mistério e entender como é que essa parte do computador faz a mágica acontecer. Bom, o papel da ULA é agora. Vamos falar sobre a estrela do show. Ela é como o super-herói que faz todas as operações mágicas acontecerem dentro do seu computador. A ULA não só realiza cálculos matemáticos, como soma, subtração, multiplicação e divisão, mas também executa operações lógicas. O AND, o OR, o NOT. Ela é como a varinha mágica do Harry Potter, transformando números e bits em resultados incríveis. Vamos falar sobre entrar no lado técnico dessas coisas, sobre a execução de operações aritméticas e lógicas. Bom, quando você clica em um jogo para abrir a ULA, ela vai entrar em ação realizando cálculos para garantir que o jogo seja carregado corretamente. Então, ela também trabalha duro quando você está navegando na internet fazendo cálculos para exibir páginas da web e executar aplicativos. Sem a unidade lógica aritmética, não teríamos a incrível velocidade e eficiência que temos nos computadores hoje em dia. Vamos aprofundar mais um pouco? A unidade de controle é como o cérebro do computador, coordenando todas as operações e garantindo que tudo funcione sem problemas. Ela interpreta as instruções do programa e adiciona os circuitos necessários para executá-las. Imagine-se como um maestro regendo uma sinfonia de milhões de instrumentos, cada um tocando sua própria parte para criar a música perfeita do software. Além de interpretar essas instruções do programa, a unidade de controle também é responsável por coordenar o fluxo de dados dentro do computador. Ela decide qual instrução deve ser executada em seguida e controla o acesso à memória e aos dispositivos de entrada e saída. É como se fosse o controlador de tráfego, garantindo que todos os dados sigam o caminho correto dentro do computador, evitando o congestionamento e garantindo a eficiência das operações. Além disso, essa UC, a unidade de controle, também é responsável por lidar com situações de exceção, como erros de hardware, tentativas de execução de instruções inválidas. Bom, ela pode interromper a execução do programa, sinalizar o erro para o usuário e tomar medidas corretivas, como reiniciar o sistema ou exibir uma mensagem de erro. É como se fosse um guarda de segurança, protegendo o computador contra ameaças e garantir que a integridade dos dados e do sistema operacional fique íntegro. A ULA é como o centro do comando de computador, realizando todas as operações matemáticas e lógicas necessárias para processar as informações. Ela é composta por circuitos eletrônicos que podem adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, comparar. É como se cada operação fosse um ingrediente de uma receita. E a ULA, o chefe, o mestre, combinando tudo para criar um prato delicioso de dados processados. Além das operações aritméticas básicas, a ULA também pode executar operações mais complexas, como exponenciação e raiz quadrada, utilizando algoritmos especializados. Ela é projetada para lidar com números inteiros e em ponto flutuante, garantindo precisão e eficiência em uma ampla gama de aplicações computacionais. É como se fosse uma calculadora superpoderosa, capaz de resolver equações matemáticas complicadas em um piscar de olhos. Além disso, a ULA pode ser otimizada para aproveitar os recursos de hardware disponíveis, como pipelines de execução, unidades de processamento vetorial. Aí isso vai permitir que ela processe múltiplas instruções simultaneamente e execute operações em paralelo, aumentando significativamente o desempenho do sistema. É como se fosse um atleta olímpico. Vamos lá, eu vou maximizar a sua velocidade e eficiência para alcançar o melhor resultado possível em cada tarefa computacional. Quando você está jogando um jogo, por exemplo, a ULA está trabalhando nos bastidores para calcular a posição dos personagens, a velocidade dos objetos e os efeitos especiais. Ela realiza cálculos complexos em uma fração de segundo,
permitindo que você mergulhe em mundos virtuais incríveis. É como se fosse um assistente invisível, fazendo toda a mágica acontecer enquanto você se diverte. Além das operações básicas, a aula também é responsável por realizar operações lógicas, que são essenciais para o funcionamento dos computadores. Por exemplo, quando você está navegando na internet e clica em um link, o computador utiliza operações lógicas para determinar se deve abrir a página associada ao link. Isso envolve comparar endereços da web, verificar permissões de acesso e tomar decisões com base em condições específicas. É como se fosse um detetive digital, analisando pistas e tomando decisões rápidas para garantir uma experiência de navegação segura e eficiente. Além disso tudo, a aula também é responsável por realizar operações de deslocamento e rotação, que são utilizados em várias aplicações computacionais. Por exemplo, quando você rola em uma página para cima ou para baixo em um documento, o computador utiliza operações de deslocamento para atualizar a exibição do conteúdo. Isso envolve mover blocos de dados na memória e atualizar as coordenadas de exibição na tela. É como se fosse um coreógrafo digital, coordenando movimentos precisos para garantir uma apresentação perfeita do conteúdo. Vamos explorar como a ULA é implementada em diferentes arquiteturas de processadores, desde os sistemas mais simples até os mais avançados. Porém, analisando as diferenças de projeto e as técnicas utilizadas para otimizar o desempenho e a eficiência dessa ULA em cada tipo de arquitetura. A implementação da unidade lógica aritmética, a ULA, ela varia significativamente entre diferentes arquiteturas de processadores, dependendo das necessidades específicas de cada sistema e das tecnologias disponíveis. Por exemplo, em arquiteturas mais simples, como aquelas encontradas em microcontroladores, sistemas embarcados, a ULA geralmente é projetada para ser compacta e eficiente em termos de consumo de energia. Significa que as operações suportadas podem ser limitadas e otimizadas para atender aos requisitos específicos de aplicativos de baixo custo e baixa potência. Já por outro lado, em arquiteturas de processadores mais avançadas, aquelas encontradas em computadores pessoais, servidores, a ULA é projetada para suportar uma ampla gama de operações aritméticas e lógicas também, com foco em desempenho e escalabilidade. Isso geralmente envolve o uso de técnicas avançadas de projetos de hardware, como pipelines de execução, unidades de execução, especialização e execução fora da ordem, para maximizar o desempenho, a eficiência da ULA em cargas de trabalho. A gente utiliza essas técnicas, todas elas são complexas e as mais variadas possíveis. Além disso, a implementação da ULA pode ser influenciada por considerações de custo, tamanho e consumo de energia, bem como padrões de compatibilidade e interoperabilidade com software existente. Isso pode levar a diferentes abordagens de projeto e compromissos em termos de recurso e funcionalidades suportadas pela ULA em diferentes arquiteturas de processadores. Vamos investigar como os avanços na tecnologia de semicondutores e na miniaturização dos componentes influenciaram a evolução da ULA ao longo do tempo. Vamos explorar como as mudanças na tecnologia permitiram o desenvolvimento de ULAs mais rápidas, eficientes e poderosas. Como essas inovações continuam a impulsionar o progresso na computação. O impacto da tecnologia na evolução da ULA tem sido profundo e contínuo ao longo do tempo, impulsionando principalmente pelos avanços na tecnologia de semicondutores e miniaturização dos componentes eletrônicos. Os mini componentes eletrônicos dos transistores, conforme previsto pela lei de Moore, permitiu o aumento exponencial na densidade de transistores em chips de silício, possibilitando a integração de um número cada vez maior de unidades de processamento em um único chip. Esses avanços tecnológicos permitiram o desenvolvimento de ULAs mais rápidas, mais eficazes e mais poderosas, capazes de executar operações computacionais cada vez mais complexas em menos tempo. E com menos energia. Isso tem sido fundamental para o avanço da computação
em áreas como inteligência artificial, computação de alto desempenho e computação em nuvem, onde a demanda por poder de processamento continua a crescer rapidamente. Então, quero mais processamento na nuvem. Além disso, os avanços na tecnologia de fabricação de semicondutores também têm permitido a exploração de novas arquiteturas de processadores, como processadores multicores e aceleradores especializados, que podem oferecer desempenho e eficiência ainda maiores em cargas de trabalho específicas. Essas inovações continuam a impulsionar o progresso da computação, vão abrir novas oportunidades para o desenvolvimento de aplicativos e serviços cada vez mais sofisticados e poderosos. E aí, galera da computação, não é incrível como a unidade lógica aritmética é como o herói dos filmes de ficção científica, realizando operações mágicas dentro do nosso computador? Espero que vocês tenham se divertido aprendendo sobre o papel crucial da ULA na arquitetura de computadores. Não se esqueçam de acessar a plataforma para ter conhecimento e o texto de aprofundamento após lido, participa do fórum. Não esquece do quiz, hein? Para testar os conhecimentos. É importante para a nota da aula de hoje. Até a próxima aula e a gente vai desvendar mais segredos do mundo digital. Até lá!